aqui. No INSS existe um teto do que eu posso receber. Ou seja, se eu ganho hoje mais do que esse teto, eu vou ter uma perda após me aposentar apenas pelo sistema público. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Não é uma verdade tão boa assim, mas é uma verdade. Tem um teto, então? Nós temos um teto. Então, o teto de 2023, que a gente ainda não tem divulgado, o teto de 2024, mas o teto máximo que uma pessoa consegue receber é R$ 7.507,49. Tá. Até 2023. E, Sabrina, chegar nesse valor, eu não vou falar impossível, porque é algo muito forte essa palavra impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque se você pensar que o teto, em 1994, que é quando começa o cálculo, né? Que a gente pega as contribuições de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Que é o advento do real, né? Então, do real para frente. 582,86 era o teto em 1994. Então, como a gente tem um sistema de cálculo por média aritmética, e as contribuições elas são corrigidas, mas se eu corrigir um teto de 94 até hoje, 582,86, infelizmente, não vira 7.507,49. Então, eu posso chegar próximo, mas chegar nesse teto, porque eu vou conseguir teto quando? Quando minha média der teto. Ou, isso é importante essa informação. Essas duas regras que a gente falou, da pontuação e da idade mínima, na sistemática de cálculo delas, eu posso receber mais que 100%. Sabia dessa informação? Não sabia. Eu posso receber mais que 100%. Isso me dá a possibilidade de eu chegar no teto. Tá. Entendeu? Porque se eu tenho contribuições no teto a vida inteira, mas a minha média ainda não deu teto. Mas se eu contribuir mais um ano, eu vou aumentar 2% no meu coeficiente. Sim. Em vez de 100, eu vou para 102. Se eu mais um ano, 104. Mais um ano, 106. Então, eu posso chegar no teto? Posso. Tá. Mas o que o planejamento vai trazer para a minha resposta? Vale a pena? Perfeito. Eu fazer essa contribuição mensal para poder atingir esse valor? Essa é a resposta que a gente dá quando a gente faz o planejamento previdenciário. Legal. Mas temos um teto, sim. Boa. Temos um teto. Tá. Existe uma exceção também, que é uma exceçãozinha. Uma exceçãozinha, assim, para receber acima do teto. É quem tem o auxílio acompanhante para os casos de aposentadoria por incapacidade permanente. Tá. Que é 25% de plus para custear esse terceiro que toma conta da pessoa que está acamada, né, que está doente. Então, porventura, esses 25% somados ao valor da aposentadoria pode chegar no teto, né, pode dar acima do teto, e sim é permitido. Tá. Nesse caso Entendido. é permitido. Tá? Então, é só uma exceçãozinha que também é muito difícil. Sim. Mas contei também. Você não sabia, está sabendo. Agora você está sabendo. E eu vou aproveitar e dar um spoiler aqui, porque como a Laís trouxe, então temos, via de regra, uma limitação ao teto. E quem recebe acima do teto precisa correr por fora, né? Então, teremos um episódio no Por Dentro do Dinheiro sobre previdência complementar para a gente, né, trazer muito mais dessa questão de diagnostiquei que possivelmente eu posso ter um problema aqui de limitação ao teto, o que eu faço a respeito disso? Então, teremos esse tópico. Imperdível, gente, esse Imperdível. episódio, porque... Imperdível. Verdade. Bom, vamos lá. Então, chegamos numa verdade. Temos mais uma. Quem ainda não se aposentou não tem garantia das regras atuais. Ou seja, até eu cumprir, né, os requisitos, eu estou sujeita às mudanças da legislação. Então, tenho uma incerteza sobre qual regime eu vou encontrar quando eu for me aposentar. Verdade. Verdade, né? Verdade. Então, eu não tenho direito à regra só porque eu estou contribuindo hoje. E isso é, assim, é uma das verdades que é menos difundida. As pessoas pensam que elas têm direito adquirido a regime jurídico. A gente não tem direito adquirido a regime jurídico. Falando de forma assim, sem o juridiquês, nós não temos direito à aposentadoria das regras que a gente não implementou os requisitos. Então, quando eu tenho direito adquirido? Olha, a regra hoje, eu aposento com 30 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade. Eu tenho
30 anos e tenho 62. Ah, mas eu não quero aposentar agora. Eu quero trabalhar mais um pouco. Mudou a regra. Tá. Agora não é 62 anos de idade mais, é 65 para mulher. Eu tenho direito adquirido? Tenho. Porque eu implementei os requisitos na vigência da regra antiga. Certo. E isso que é o direito adquirido. É a gente ter implementado todas as condições para se aposentar e a gente resolveu não aposentar. Então, eu tenho direito àquela regra. Mas, se eu tô com 30 anos de tempo e 61 anos de idade, não cheguei no 62, a regra muda. Quando eu fizer 62... eu não consigo me aposentar por essa regra. Sim. Eu tenho que me valer das regras de transição, que surgem justamente para isso, para poder suavizar as regras para aquelas pessoas que já estavam próximas de se aposentar. E é por isso, pessoal que está aqui nos acompanhando, que a reforma, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Ela não veio para nos prejudicar. Existem regras de transição da reforma que são melhores do que as regras anteriores. Então, a gente vale a pena observar, vale a pena você entender aquilo que você pode fazer para poder mudar essa realidade, porque a gente vai escutando essa questão, a reforma foi prejudicial, a reforma acabou com isso e tal. Não, gente, a reforma foi boa em muitos sentidos e a gente não tem essa noção de quanto a gente pode se beneficiar das regras de cálculo que ela trouxe. Né? E daquilo que ela trouxe de exceção e dos manejos que a gente pode fazer no cálculo para nos beneficiar. Perfeito. Excelente. Temos mais uma. Bora? Bora. Sou empresário. Sou empresária. Posso não pagar o INSS? Não pode, tem que pagar. Tem que pagar o INSS, mesmo eu sendo empresário. Sendo empresário. Nós temos 2 categorias de segurados do INSS. Os facultativos e os obrigatórios. O segurado facultativo é aquele que não tem obrigação de pagar. Pelo próprio nome, né? Eu tenho a faculdade. Eu quero pagar. Então, quem é facultativo? O desempregado, o estudante. Eu não tenho obrigação de pagar. Eu não exerço uma atividade remunerada. Eu não sou contribuinte obrigatório. Eu posso pagar se eu quiser. Tá. Eu sou segurado facultativo. Agora, o empresário, ele está incluso na categoria de segurado obrigatório. Ele é contribuinte individual. Ele exerce uma atividade remunerada. Então, ele tem obrigatoriedade na contribuição social dele. Assim como aquela pessoa que às vezes aposenta e chega para mim e fala assim, Laís, eu não quero que desconta mais a previdência do meu salário. A pessoa de carteira assinada. Não tem jeito de não descontar. Sim. A filiação é obrigatória, a contribuição é obrigatória, o regime é contributivo. Então, se eu exerço uma atividade remunerada, eu obrigatoriamente tenho que contribuir. Sim. Isso, inclusive, pode trazer implicações em relação à Receita, né? A Receita Federal, porque eu não contribuo para o INSS, mas eu estou declarando algum tipo de renda. Então, assim, pode ter, de certa forma, esse cruzamento, essa conferência e dar alguma implicação para a pessoa. Alerta. A Receita Federal, muitas das vezes, ela identifica essa inconsistência antes. Ela vai esperando chegar 5 anos, que é o período que ela tem de cobrança. Tá. Quando estiver quase lá chegando, ela vem e cobra você tudo. Os 5 anos, os últimos 5 anos. Então, é importante estar alinhadinho com o seu contador. É importante você estar alinhado com as suas pretensões dentro daquilo que você recolhe. Porque até se alguém orienta você, você pode contribuir em atraso, você pode fazer isso, cuidado. Cuidado aqui aos nossos amigos empresários que fazem retirada contratual do Prolabore de um salário mínimo e contribuem sobre o teto no INSS. Essas informações, elas são cruzadas. Então, vai chegar um momento que a Receita Federal vai cobrar essa diferença entre o salário mínimo declarado e o teto contribuído. Então, a gente tem que ficar de olho. Porque o que acontece? As pessoas, elas vão pensando que eu não vou pagar imposto de renda porque a gente tem um imposto de renda. Sim. Se a gente declara uma renda no teto, a gente está falando para a Receita, olha, eu estou recebendo o teto, estou declarando aqui que eu estou recebendo, eu tenho que pagar, além da minha contribuição. Né? Para o INSS, eu tenho que pagar o imposto de renda. Então, não é uma realidade. Então, às vezes, a orientação é errada nesse sentido. Eu faço o Prolabore de um salário mínimo, retiro o Prolabore de um salário mínimo e vou lá no INSS pagar guia no teto.
Sim. Errado, gente. Cuidado com isso. Cuidado nessa cilada. Cilada, Bino. Cilada, Bino. Isso é cilada. Cuidado, porque a Receita Federal está de olho. Então, se a gente recebe o Prolabore de teto, a gente tem que contribuir no teto. E a gente saber as implicâncias disso, dessa contribuição no teto. Eu vou contribuir no teto, eu vou pagar imposto de renda. Eu vou pagar imposto de renda. Então, é esse tipo de cálculo, desse investimento, porque para mim é um investimento. Você investir nessa previdência pública, é esse cálculo que a gente tem que trazer. Sim. Se vai valer a pena você contribuir ou não. Perfeito. Porque às vezes vale a pena um Prolabore no limite de isenção do do imposto de renda e você planejar para contribuir no teto, às vezes faltando menos tempo para aposentar, fazendo o provisionamento desses valores que você vai ter que despender lá no futuro, né? Então, a gente tem que estar de olho nessas informações, gente. A gente tem que estar de olho naquilo que a gente quer. Então, trazer essas informações para quem está aqui nos acompanhando, para mim é muito importante, porque a gente está trazendo um alerta de que, olha, eu estou fazendo isso, mas pode estar errado. Sim. Eu estou fazendo isso, mas eu posso melhorar. Eu posso gastar menos e receber mais. Que isso é possível. E ninguém está sabendo disso. Sim, tem que ter essa otimização, né? Tem que ter essa otimização. Igual a carteira que de investimentos. Sim, pode ser otimizada. Aqui nós também estamos falando de deixar dinheiro na mesa, e pode ser muito dinheiro, né? Pode ser muito dinheiro. O planejamento previdenciário entra justamente aí, né? Perfeito. Entra aqui, ó, nesse ponto. Perfeito.